Como é bom estar com você aqui na nossa salinha para um bate-papo muito especial. Hoje, entrando em equilíbrio após um mergulho interior, reavaliando as nossas dificuldades e, com certeza, entrando em plenitude. Nos dias de hoje, embora admire-se muito, mas ainda há homens que acreditam que as mulheres, as esposas, são suas propriedades. E mais, de negócios cuidam eles, mas utilizam o nome delas. Isso é mais comum do que se pode imaginar. São tantas manipulações. Como pode, ainda hoje, se assinar cheque em branco? Então, nós vamos falar sobre isso no nosso programa de hoje. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, nós estaremos juntos construindo as suas emoções. E olha, não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas interessantíssimos que com certeza vão mexer muito com você. Até lá! Hoje nós trazemos um convidado muito querido, que é o Dr. Daniel Poerari. Ele é advogado e professor de Direito e vem bater um papo especializado com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Eu que agradeço, Iraci, mais uma vez, poder refletir aqui e conversar com você. Muito bom. A história que vamos contar hoje é a respeito da Elisângela Batista. Ela tem 42 anos, mora na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte, que a vida dela sempre foi muito difícil, de muita luta, muitos esforços para conseguir ter algum conforto. E diz que o marido dela sempre foi uma pessoa muito exigente. Reclamava muito de tudo, mas exigia tudo o tempo inteiro. E ele se queixava muito das coisas. Ele dizia assim, que existem tantas pessoas que são ladrões, palavras dele, que são ladrões, que roubam e se dão bem. E ele tinha que trabalhar muito, se esforçar muito para conseguir alguma coisa na vida. Que ele estava cansado disso e que ele ia procurar fazer algo que fosse mais rentável. Passou um tempo, ele realmente começou a fazer algo que gerava uma condição financeira melhor para ele, mais conforto em casa, tudo, mas Elisângela diz que ela desconfiava que o marido fazia coisas ilícitas. Mas ele sempre dizia a ela, quando ela perguntava, ele dizia que ela não se metesse porque a obrigação dela era tomar conta dos filhos e cuidar da casa. Só que ele exigia dela algumas coisas. Trazia documentos para que ela assinasse, documentos até em branco e de várias formas ela assinava, mas sempre que ela perguntava o que era ou para que era, a resposta era sempre, isso não é problema seu, você cuida da casa, porque você não vai entender, isso daqui cuido eu. E assim foi. E ela sempre desconfiada porque ele não falava no telefone na frente dela
e se afastava completamente qualquer coisa que ele pudesse falar para não falar na presença dela. Ela disse que, passado um tempo, começou a aparecer umas pessoas muito estranhas na casa dela. Ela via pessoas de aparências duvidosas, estranhas, suspeitas, até que um dia a polícia bateu na casa dela e veio fazer apreensão de computadores e outras coisas na casa dela. Ela disse que quase morreu de vergonha e ficou apavorada. O marido, com os bolsos cheios de dinheiro, se mandou, desapareceu, ficou foragido um tempo. E ela diz que ela teve que responder processo, enfrentar processo, porque os documentos que ela assinava comprometiam completamente ela. Ele utilizava o nome dela para fazer as coisas. E ela diz que ela respondia processo de coisa que ela nem sabia o que era, mas que o marido agora já está preso, respondendo processo por estelionatário e outros crimes, e que ela conseguiu se divorciar dele. Diz que passa uma vida super apertada, sem dinheiro, sem nada, mas com a consciência tranquila. Agora ela está em paz, porque ela tem a companhia do filho de 25 anos, do outro 16, e luta para sustentar a família. Que complicado, não é? Porque isso é uma coisa mais comum do que se pode imaginar, não é, Daniel? Olha, Iraci, é muito comum. No escritório, a gente lida muito com direito de família lá no escritório, né? Já vi diversas situações iguais a essa, outras parecidas, e é muito triste, né? Porque você acaba vendo, nesse caso, por exemplo, uma pessoa que não fez parte da escolha de seguir o caminho errado, mas sofrendo as consequências, né? Isso faz a gente refletir bastante. Exato. E é muito, muito comum isso acontecer do marido fazer coisas, utilizar o nome da esposa, mas geralmente não dar muitas explicações. E elas, pela confiança, acabam se envolvendo em coisas que nem sabe o que é, e aí explode tudo. Nessa situação, a pessoa responde também por algum tipo de delito, algum tipo de crime, porque, na verdade, a pessoa não tem conhecimento de nada, assinou por ter sido obrigada, né, nessas situações. Justamente, né? Nós temos no direito brasileiro um princípio, né, um valor que é muito caro ao sistema judiciário, que é a presunção de inocência. Então, via de regra, enquanto não se comprova a culpa daquela pessoa, nesse caso, né, ela deveria ser tratada como inocente. Infelizmente, na prática, a gente vê que as coisas não andam muito por esse caminho. É aquela história que no Brasil, onde tem fumaça, tem fogo. Ah, mas se está junto da pessoa, pode ter alguma coisa. E vem os julgamentos da sociedade, né? Ah, ela não teve nada a ver com a situação, a sociedade julga muito, infelizmente, sem saber, né? Ah, mas ela usufruía do patrimônio, então se usufruía tem que responder. Esse sentimento de vingança que não deveria fazer parte do direito, né? Mas que, infelizmente, a gente vê na sociedade, às vezes até no mundo jurídico, acaba por prejudicar essa pessoa que de boa fé acabou sendo ali contaminada com a própria situação, né? E sofrendo as consequências. Mas, via de regra, se ela não teve responsabilidade, se ela não teve nenhuma intenção de causar dano a ninguém, ela não deveria responder, pelo menos nem próximo do que responderá certamente o marido dela, né? Até mesmo porque, é verdade, Iraci, nós devemos ter sempre o cuidado, a cautela, seja com quem for, em relação a assinar documentos, em relação a
a qualquer tipo de situação, né, que venha a transferir ali alguma responsabilidade para você, né? Uhum. Aceitar um patrimônio, você não sabe. Às vezes é que tem aquela história, né? Eu vou passar um bem para você, eu vou depositar um dinheiro na sua conta, fica um pouquinho com esse dinheiro aí, não se sabe a origem desse dinheiro, né? Isso pode acontecer também nessas situações envolvendo marido e mulher. O marido deixa ali um patrimônio no nome da mulher para ele, de repente, se safar de alguma coisa, dependendo do regime de bens o patrimônio não se comunica. Então, tem N possibilidades aí de um cônjuge influenciar o outro, às vezes até, né, enganar para que aconteça esse tipo de situação e o cenário seja ruim depois, no final, para todo mundo. Uma curiosidade. Antigamente, os casamentos já eram práticas naturais de serem comunhão de bens. Atualmente, eles são com separação de bens, não é isso? Ou Pois é. separação parcial de bens. Como é que funciona isso Como hoje? é que funciona? Pelo atual regime da lei, se nada for falado, as partes chegam lá e querem casar. A lei determina que há o regime que é o da comunhão parcial de bens. Então, o que tinha atrás de cada um continua sendo de cada um. A esposa tinha um apartamento e o marido tinha 2 carros. Continua cada um com seu patrimônio. A partir do casamento, o patrimônio ele passa a ser em comum daquele casal, até eventualmente, né, ter a separação ou a Hum. viuvez, até chegar ao término. Então, nós temos esse cenário como sendo o estabelecido pela lei, na ausência de manifestação das partes. Mas se eles optarem por ter uma comunhão universal de bens, né? O meu patrimônio e o seu patrimônio, vamos juntá-lo, porque não tem diferença, né? Ali agora a gente vai formar uma família, tem pessoas que pensam assim, e outras que acham melhor até, para não ter confusão, para não ter a possibilidade de ter confusão, ambos são independentes, então que ambos continuem com seu patrimônio, mesmo depois de casado, né? Separado. Mesmo depois de casado, o que você ganhar é seu, o que eu ganhar é meu, e a gente divide as contas, né? Racionalmente não é um caminho ruim de seguir, não, porque Uhum. evita realmente, né, muitas disputas. Complicações. Mas, porém, tem um outro detalhe, né? Hum. Infelizmente, no Brasil, o cenário ainda não é muito favorável para a mulher. Na grande maioria dos casos, Uhum. né, o marido trabalha e a mulher, às vezes, não trabalha, ou quando trabalha, não tem aquela mesma condição que o marido. O cenário está mudando, a gente vê que a mentalidade da sociedade é outra, a cobrança por igualdade ela está sendo muito mais presente, né, uma cobrança justa. Isso é Uhum. recente e as coisas vão começar a se equilibrar. Mas me parece que ainda é muito injusto para a mulher. Ainda mais quando a gente olha aí para a base da sociedade, né? As pessoas ali que são mais simples, que não têm tanta condição para poder ter um estudo, desenvolver uma profissão de acordo com a sua própria vontade, às vezes vai trabalhando para pagando as contas. Geralmente o marido gera renda, a esposa, quando não toma conta da casa, não tem aquela mesma capacidade, né, de gerar patrimônio que o marido, ainda que seja uma capacidade pequena do marido. Então, qual é o problema do regime da separação total de bens nesse cenário? A esposa, coitada aqui, de qualquer forma contribuiu, mesmo que ela não trabalhasse na rua, né? Ela acabou por contribuir para o marido conseguir trabalhar na rua, para conseguir desenvolver as suas atividades. Ela fica só com o patrimônio dela e ele com o dele. Ele trabalhando ganha, consegue as coisas, ela não. E se eles resolvem separar, ela entra sem nada, às vezes sai pior do que entrou. Então, é muito delicado, né? A gente tentar encontrar o melhor caminho. Vai depender da situação. Agora, no caso de um casamento numa separação de bens, porque hoje tem, eh, como que fala? Não é nem casamento, é União união estável. estável, né. Uhum. No caso de união estável, funciona da mesma forma também ou não? Da mesma forma. Se ninguém falar nada na união estável, a união estável ela é um fato, né? Se as Uhum. pessoas elas têm a intenção ali de constituir uma família, se há fidelidade, né? Se tem ali, por exemplo, também um dos indícios é morar sob o mesmo teto. Se você preencher os requisitos da união estável, não precisa ter nada por escrito. O que tiver por escrito ali, se tiver, obviamente, vai trazer maior segurança para falar, ó, realmente é uma união estável. Mas é uma situação de fato. Se forem preenchidos os requisitos da lei, alguns desses são esses que eu falei, as pessoas estão em união estável. E Uhum. nesse caso, se nada for falado, pode não ter nenhum papel assinado.
vai entrar o regime da comunhão parcial de bens. A partir do momento em que se verificar o início dessa união estável, o patrimônio ali adquirido pode ter sido só por um, vai dividir para os dois. Igualmente. Ponto. Antes não. Antes continua cada um, o que tinha antes continua. Cada um com o seu. Exatamente. Agora, no caso de ter situações, a gente sabe que quando está tudo bem, tem um ditado até que diz, é meu bem. Depois, quando vai separar, são meus bens, né? E afasta isso. No caso de haver uma manipulação do marido, desviando os bens para nome de terceiros, outras situações, para que ele não venha compartilhar, né? Não tenha que dividir com a esposa. Como é que funciona isso? Pois é uma espécie de fraude, não é? O marido está fraudando o regime, dependendo ali, patrimonial escolhido pelas partes. Isso é muito delicado, mas acontece muito. E as pessoas geralmente confiam e depois, né, se surpreendem. Nossa, mas eu confiei na pessoa, eu achei que isso não fosse acontecer, eu estava vendo que estavam assinando um documento para cá, outro para lá, mas eu nunca ia imaginar que essa pessoa ia fazer isso comigo. Estava casado comigo, pai ou mãe dos meus filhos, pode ser o contrário também, né? Mas é mais comum, infelizmente, a gente ver, né, o homem ter essa postura. E eu tenho para mim uma seguinte questão, um questionamento, né? As pessoas precisam perceber, e esse é um exercício, né? Que quando nós somos enganados, nós só somos enganados por pessoas que estão próximas a gente mesmo, por pessoas às quais a gente confia. Quem a gente não confia, a gente não vai bobear. Eu não faria isso para um estranho. Então, na maioria esmagadora das vezes, é essa a questão que a gente encontra, né? É esse o padrão. Alguém da nossa confiança que vai quebrar a confiança. Porque um estranho a gente não deixaria se aproximar para causar um prejuízo, pelo menos via de regra, não. Então, as pessoas pensam, mas como é que eu ia ter cautela com a pessoa que era da minha confiança? Também, né? A cautela é para com você. É até para proteger a pessoa, para evitar que ela faça uma besteira que depois ela venha se arrepender. Essa moça do caso, né, não estou de forma alguma dizendo que ela tem qualquer responsabilidade, não tem. Mas vamos analisar agora com a experiência que ela já tem. Com essa experiência que ela já tem, numa outra situação, me parece que ela não seguiria aquele mesmo padrão, não confiaria tanto, né? Exato. E ela se preserva e dessa forma, né, com essa postura, ela preserva o outro também, porque evita até que o outro caia numa história de querer dar volta, de querer, né, trazer algum prejuízo para ela ou para terceiros. No caso, muitas vezes, de ter um casamento, uma união estável, de estar acontecendo, rolando, e uma das partes, no caso, geralmente, o homem, como você falou, que ele que detém o maior patrimônio, porque disse que é ele que trabalha, porque trabalha fora, não é dentro de casa, né? Mas ele começar a desviar esse patrimônio para nome de terceiros, ou dele só. A outra parte, né, no caso, como deve agir se perceber uma coisa dessa? Se perceber, a indicação que eu dou é sempre procurar um advogado da confiança da parte, que vai saber os mecanismos legais para poder manejar ali uma solução e evitar que o prejuízo aumente. O primeiro ponto. Agora, por exemplo, você falou, e se ele passar um patrimônio só para o nome dele? Se o regime for o da comunhão parcial de bens, ainda que o patrimônio esteja só no nome dele, vai ser dos dois. Mesmo que, por exemplo, ele compre um carro no nome dele, ele compre um apartamento só no nome dele. Se o regime for da comunhão parcial, vai ser dos dois. Via de regra, é assim que funciona, salvo as exceções, não é? Então, nesse caso, se a esposa percebe, se a companheira percebe, procure um advogado, porque ele vai saber identificar, ele vai saber ver o registro desse patrimônio sendo o que a gente chama vulgarmente de sangrado, né? Sendo ali desviado para terceiros, muitas vezes laranjas, em outras vezes para pessoas jurídicas até fora do país. Tem pessoas, né, que infelizmente têm muito patrimônio, em vez de se utilizar do patrimônio em prol da própria família que está ali com ele, né, ou com ela, em prol até de uma causa nobre,
sangra esse patrimônio, desvia esse patrimônio para empresas fora do país, são chamadas de offshore. Então, depois que sai do país é muito mais complicado. Até tem mecanismos para poder recuperar esse patrimônio, mas é muito mais complicado. Então, para evitar que o dano se amplie, quando tiver qualquer tipo de suspeita, até para ver se vai se confirmar ou não, às vezes é só uma suspeita, o ideal é procurar um advogado que ele vai orientar a pessoa sobre o que fazer dali para frente. E ele vai conseguir também fazer esse levantamento para ver essa movimentação patrimonial. Pode ser realmente suspeito e pode ter ali alguma questão envolvendo prejuízo ou não. Às vezes a pessoa está querendo investir, às vezes a pessoa está pensando na própria família, né? Então, todo cuidado é pouco, mas a gente sempre fica preocupado de acontecer o pior. Ah, se a pessoa está transferindo um patrimônio, é porque ela está querendo desviar, porque ela está querendo fraudar. Às vezes não. Às vezes é um patrimônio que vai para uma pessoa jurídica, para ele startar um negócio, para ele desenvolver mais patrimônio para a própria família. Então, é importante ter cautela também nesse momento. Certo. No caso dela, que assinava documentações em branco, que assinava lá o que ele exigia, ela tem como ficar ilesa nessa situação, ou ela vai ser obrigada a estar respondendo também por alguma coisa? Olha, a princípio, ela responderia sim esses processos, né, e essas acusações, mas é claro, no decorrer do processo, comprovando-se que a responsabilidade era dele e que ela desconhecia completamente e o erro dela foi ter confiado nele, obviamente ela vai ser, ou pelo menos deveria, se o caminho correto for seguido, né, deveria ser absolvida. Então, a consequência da pena, né, por conta da prática de um ilícito, deveria recair só para ele. Agora, é aquela questão, né? No Brasil é tudo muito inseguro. Às vezes o que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. A gente vê, às vezes, uma pessoa que tem culpa não responder e a pessoa que não tem responde, né? É tudo muito confuso, nebuloso quando se fala em processo penal no Brasil. Mas, na teoria, se o rumo do processo seguisse o caminho correto, ela não, pelo menos não seria condenada. Responderia para poder se defender, para poder explicar, até para poder ajudar a descobrir o que aconteceu naquela situação, mas não deveria ser condenada. Agora, no caso dela ter recebido, né, policiais na casa dela para fazer busca e apreensão, a melhor situação, o que ela deve fazer, é deixar entrar, não criar resistência, ou Nenhuma. porque ela não entende o que está acontecendo. Pois é. Imagina só, você não ter consciência de que o mundo está despencando ali fora e alguém fala assim, ó, mas dentro da sua casa está despencando. Pois é, não tem a mínima ideia, né? Mas nesse caso, o melhor a se fazer é ter uma postura colaborativa. Se os policiais estão lá, eles estão fazendo o trabalho deles, né? Se estão fazendo de modo correto, se a pessoa não oferecer resistência, não vai ter violência, não vai ter truculência, pelo menos não deveria. Então, se o trâmite correto está sendo seguido, a pessoa também precisa ter o dever dela de respeitar a autoridade policial e colaborar. Não precisa falar nada, ela não precisa responder a pergunta nenhuma, nem deve. Agora, se um policial tem um mandado de busca para poder levantar tudo que tem naquele imóvel, então ele tem o direito, porque ele tem uma autorização judicial para isso, nesse caso, né? Então, não pode oferecer resistência e nem deve, porque aí, de certo, ela pode passar a ficar errada nesse ponto, né? Não em relação ao problema todo, mas nesse ponto. Porque numa situação dessa está desenvolvendo problemas psicológicos, emocionais, né, com a esposa e, obviamente, com os filhos ali naquela situação também, né? Ele responderia por isso também? Poderia, né? Porque qualquer tipo de dano que venha a ser causado a uma pessoa, aí não interessa se era ex-esposa, se era uma amiga, ou se era uma pessoa conhecida, ou se era uma pessoa desconhecida. Uhum. Houve alguém que praticou um dano, né?
contra essa pessoa. Essa pessoa, né, que se viu violada no seu direito, a sua integridade psíquica, a sua integridade moral, a sua integridade emocional, ela ficou abalada, né, pelo relato, ela passou a ficar preocupada, ficou com vergonha. Imagina a exposição da imagem dela, às vezes até em televisão, não é? Ou em algum meio pela mídia, e ela não tem nada a ver com isso, ela simplesmente confiou no marido. Então, esse marido que causou esse dano a ela pode responder por dano moral, eventualmente até por dano patrimonial, se apurar qual foi o prejuízo patrimonial que ele causou a ela. Ela teve que contratar advogados para poder se defender, já que ela estava respondendo o processo. Se não tem direito à defensoria, ela teria que contratar advogados. Ela teve gasto e ela também teve um abalo moral, assim como os filhos. Então, essa reparação, ela poderia sim exigir do ex-marido, né? Até mesmo porque, Certo. se a gente parar para pensar, não é? Ele é que deveria ter a maior cautela com a família do que qualquer outra pessoa. Então, Proteger a família, né? pois é, proteger a família e, enfim, ele nesse pensamento tortuoso acabou pensando que proteger a família seria só ter ali uma robustez patrimonial para oferecer o que a matéria pode dar, o conforto que o dinheiro pode dar. E não é condenando o conforto quando vem por uma via justa, quando vem por uma via honesta, ele merece ser desfrutado. Assim como fala o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém condena, né, um bom retorno financeiro que venha ser fruto de um Exato. justo trabalho, de um trabalho honesto, né? Até mesmo Uhum. porque não depende da gente. Né? Uhum. É verdade. O manejo da riqueza, às vezes, fica fora do controle da pessoa. A pessoa fala, mas eu tenho tanto controle, eu trabalho tanto, eu faço isso, faço aquilo. Às vezes não é um momento para a pessoa ter aquele patrimônio por N motivos, porque não soube Uhum. lidar com aquele patrimônio numa vida passada, ou porque precisava passar por um determinado caminho que obrigatoriamente ia fazer com que a pessoa tivesse um trabalho forte naquela encarnação, e vem a riqueza pelo modo errado, a pessoa experimenta aí uma satisfação que é fugaz, ela é temporária, e logo depois vem a cobrança da conta, que é muito dura. Então, É, tudo que não é fruto de um trabalho honesto, de um esforço justo, gera frutos amargos. com certeza. Doutor, é, é muito mais comum do que se pode imaginar os maridos pedirem para as esposas assinarem algum documento, falar, não, é um negócio que tenho que resolver, e, porque, sei lá, dá uma desculpa qualquer, não sei o quê, então assina documentos que desconhecem, assumem dívidas, enfim. Se uma esposa está passando pela situação de ter que assinar documentos desconhecidos e o que que ela pode fazer para se precaver? Porque muitas vezes ela vai dizer: não, eu não vou assinar, eu não sei o que que é, eu quero ler primeiro, entender primeiro. Aí vem A violência. a violência, a agressão, a pressão, né, porque a violência psicológica é maior que tudo, a É, gente sabe. sim. E aí, porque você está duvidando de mim, porque você sei lá o quê, então começa uma situação muito crítica. Como ela deve se posicionar? Olha, aí é uma questão de escolha, né? Ou a postura dela vai trazer um desconforto naquele momento, mas pelo menos o problema não aconteceu, ou vai trazer depois. É uma questão de escolha. Em que momento a pessoa prefere sentir esse desconforto? Agora, negando ou pedindo um tempo para poder analisar e conversar com outras pessoas e saber se é válido assinar ou não, ou esse desconforto vai vir lá na frente como veio com essa moça, né? Porque o que é errado vai trazer um desconforto, né? Praticamente certo que traga. Então a pessoa só vai escolher o momento. Se ela não É, fizer nada, se ela tiver aquela postura passiva, naquele momento ela não vai ter desconforto, porque ela vai acabar aceitando essa violência, né? E é difícil julgar, e não é julgando ninguém que passa por isso e acaba aceitando. A gente sabe como é duro, né? uhum, Passar, a gente ouve relatos aí e vê cada situação de mulheres que ficam realmente, né, ali à beira de ter um desgaste emocional, e algumas até chegam ao ponto de precisar usar medicamentos, se consultar com psiquiatras. Tenho clientes minhas que já chegaram a se internar em clínicas psiquiátricas por conta de violência psicológica, por conta de violência patrimonial também, que causa um abalo psicológico muito grande. Violência uhum. física é a mais visível, mas essa violência invisível, que é a psicológica, ninguém tem como saber.
né? Se a pessoa aparece com um machucado na rua ou no trabalho ou no supermercado, as pessoas percebem, né? Dá para saber e se busca ali ajudar de alguma forma, quem é próximo. Agora, quando a violência é psicológica, ela é invisível. Então, se a Exato. pessoa não busca ajuda, as pessoas que estão ao redor não têm como saber. Eu tive muitos casos em que aconteceram situações parecidas com essa. O direito de família envolve sigilo, né? Então, claro, nunca vou falar nome, mas até uma Uhum. situação comum pode ser com N pessoas das quais já Claro. passaram lá pelo escritório, mas os processos eles são sigilosos, né? Um advogado Sim. de fora não consegue nem acessar esse meu processo para saber de quem eu estou falando ou do que eu estou falando. Não Uhum. aparece nem o nome das pessoas lá, quando é É. um processo envolvendo direito de família. E aconteceu exatamente isso, né? Um sujeito que tinha um patrimônio gigantesco, ele se casou, essa minha cliente foi casada com ele por 20 anos, eles tiveram um filho, o filho praticamente já maior de idade, e nos últimos 5 anos ela teve que assinar muitos papéis para as empresas dele, para ela, no nome dela também, o nome dela e com a empresa, ela não entendia o que estava acontecendo, ela não sabia nem explicar. Ela só falava que chegava o papel, ela assinava. Tava o nome dela na empresa dele, tava só o nome dela, tava o nome lá da prefeitura da cidade deles, falando sobre um empréstimo. E eu conversei com ela, eu falei, olha, isso é muito sério. Você pode estar sendo aí, né, devedora de uma quantia absurda, porque realmente o que ela me relatou é que a época em que ela assinou essa documentação, a prefeitura lá da cidade deles estava liberando muitas verbas para empresas Hum. investirem lá na região. E às vezes a intenção da pessoa não é investir na região, é receber aquela verba e dar fim. Mas só que quem assinou É. aquele papel? Não foi ele, foi ela. E para levantar isso é um primeiro problema, porque ela sequer sabe do que está acontecendo, né? Da magnitude do problema. Ela não sabe. Então, vai ter que ter um primeiro trabalho para poder descobrir qual é a dor de cabeça dela, quanto que ela está devendo, ela é sócia de quais empresas, quanto que essas empresas estão devendo, quanto de patrimônio dessas empresas que foi fraudado, o que aconteceu, quantos processos essa empresa responde, porque ela é sócia, amanhã ou depois pode respingar uma responsabilidade para ela. E ela sem saber de nada disso. Então, isso é muito, mas muito comum mesmo quando tem confiança, né? E quando você tem aquela violência patrimonial também, isso acontece, né? Porque a pessoa, às vezes, né, quem detém aquele patrimônio, quem está no controle do patrimônio, via de regra, é o marido, ele quer a pessoa controlada, ele quer o outro controlado. Então, se você não assinar, tá ótimo, você não vai no salão, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo, eu não vou pagar a academia, porque isso aqui é para gerar dinheiro para gente, se eu não tiver dinheiro, eu não tenho como pagar as coisas, não vai ter mais mercado, não vai ter isso, não vai ter... E para ele não está faltando nada. Ele vai, ele faz o que ele quer e a pessoa acaba cedendo. Então é mais uma espécie de violência, também a violência patrimonial, né? Então é um Uhum. tema bem complexo. A pessoa que está passando por um problema desse vai precisar de uma equipe, muitas vezes, multidisciplinar. Via de regra, vai ter que ter um acompanhamento com psicólogo, eventualmente até com psiquiatra, e vai Uhum. precisar de ajuda jurídica. Conversando com um advogado, ela vai encontrar essa pessoa, né, esse amparo necessário, pelo menos no âmbito jurídico. No caso de ter sido pressionada e ter assinado documentos para para o esposo e não saber o quê, chegar, te procurar, por exemplo, e falar assim: "Olha, eu assinei vários documentos, assinei várias coisas, mas eu não sei, o que que era, como é que eu faço para Pois é, descobrir o que foi que eu assinei?" o advogado vai precisar, geralmente por meio do processo judicial, pedir para expedir ofícios para determinados órgãos, né? E para também o juiz acessar alguns sistemas que são vinculados ao Poder Judiciário, onde o Hum. judiciário tem acesso a informações. Então, o judiciário vai ter acesso a informações, eventualmente no imposto de renda dela. Eu já vi esposas que não sabiam o que tinham no imposto de renda. Não sabiam o que tinha no imposto de renda, porque o marido que fazia o imposto de renda. Ela sequer tinha senha para poder acessar o sistema lá da Receita Federal. Então, por meio, obviamente, do Poder Judiciário, vai dar para ver a movimentação do imposto de renda do marido, do imposto de renda dela, na junta comercial, para saber se teve alguma empresa na qual ela é sócia e ela não se lembra, porque ela só assinou um documento. Vai pedir ali a movimentação bancária de contas vinculadas ao CPF dela, né, em diversas instituições bancárias. Então, Ah. nesse caso, há mecanismos, principalmente quando você está já manejando um processo judicial, para Uhum. chegar a essas informações.
E no caso de uma situação dessa, como ela deve agir? Porque se ela falar que ela está preocupada, que ela assinou coisas, que ela não sabe o que é e que ela falou para fora de casa, comentou com terceiros, enfim, ou buscou uma orientação do advogado, ela pode sofrer uma retaliação ali, não pode? Pode. E aí é aquele momento para a gente pensar, né? Até que ponto um relacionamento desse é viável ser mantido? Até que ponto ele, primeiro, vai se sustentar? Onde um lado vem com violência, com manipulação, com um alto grau de toxicidade e a outra pessoa fica tentando contemporizar para tentar manter aquele relacionamento, porque entende que seria o melhor para a família, para ela, eventualmente para os filhos. Mas até que ponto realmente vai ser bom para todos os envolvidos, inclusive para quem está prejudicando, continuar com aquela postura. Mas, obviamente, principalmente para quem está sofrendo aquela agressão, até que ponto vale a pena você se sujeitar a uma agressão, e nenhuma agressão é justificável, para poder continuar numa relação que é fadada ao término. Mais cedo ou mais tarde, se a outra pessoa não mudar essa postura controladora, manipuladora, e às vezes até criminosa, dificilmente o casamento vai para frente. Pelo menos não de forma sadia. Pode continuar dessa mesma forma, né? Então, é uma reflexão que a pessoa tem que fazer, né? O que eu quero para minha vida? Quando eu decidi casar, era esse cenário que eu imaginava para minha vida, né? Será que a pessoa consegue refletir sobre isso lá atrás, quando eu decidi casar? Se eu soubesse que ia ser assim, será que eu teria me casado? Provavelmente não. Se ela pudesse voltar, não. Então, já que sabe que não daria para manter, que não teria entrado num relacionamento abusivo desses, por que continuar então? Por que não dar oportunidade para poder recomeçar a vida, ou que seja sozinha, ou se permitir conhecer outras pessoas depois de um tempo? Claro, a pessoa vai precisar de um tempo para si, depois de passar por um trauma desses, né? A pessoa precisa se cuidar, a pessoa precisa se tratar, precisa, primeiro de tudo, se amar. Então, quando a pessoa se ama, ela evita muitas situações que são complicadas, porque ela já sabe dar o espaço. E se o outro não respeitar o espaço, ela sai daquele lugar. Quem se ama só fica lugar onde tem espaço para si próprio, né? Com Então é certeza. uma reflexão que é muito dura, é muito difícil, porque as pessoas, nós todos, nós somos apegados, nós temos os nossos ideais, muitas vezes nós não colocamos ali realmente na mesa, olha, está na hora de mudar. A segurança na situação que é conhecida, por pior que seja a situação, às vezes prende aquela pessoa que evita uma mudança que vai ser para melhor, né, que vai mudar assim, drasticamente para melhor, né, a Uhum. vida dela. Como se proteger, no enfrentamento com o marido? Porque vai sofrer a pressão psicológica, a pressão ali de alguma forma. Se negou, eu corto isso, corto aquilo, faço isso, faço aquilo e cada vez mais, eu estou sendo retalhada, Uhum. né. Como se proteger? Olha, eh, se a pessoa consegue perceber que precisa de ajuda, e esse é o primeiro ponto, né? Analisar a questão para perceber que ela tem que ser ajudada, que sozinha ela não consegue sair. Há mecanismos que nós temos hoje em dia, há políticas públicas que Hum. conseguem ajudá-la. Então, se ela sabe que está passando por aquela violência, se está sendo muito dura aquela realidade para ela, ela vai precisar procurar um apoio. E aí, hoje em dia, nós temos várias instituições que apoiam a mulher que está em situação de violência no lar. Esse exemplo é um exemplo de situação, pode ser qualquer situação de violência. Pode ser uma violência psicológica, a pessoa pode não ter encostado o dedo nela, pode ser uma violência patrimonial, física, né, que Uhum. a gente vê infelizmente acontecendo muito. Ela vai precisar se recompor primeiro e buscar ajuda, porque num cenário desses, dificilmente sozinha a mulher consegue. A rede de apoio nesse momento é fundamental. Certo. Seria indicado ela, por exemplo, buscar o apoio de familiares, relatar o que está acontecendo, para que ela possa ter um apoio, um respaldo ali numa hora de ter que tomar uma atitude, tomar uma decisão?
Pois é, e principalmente pessoas de confiança. Porque às vezes o familiar não entende, né? O familiar fala, mas uma pessoa tem um temperamento difícil, quantas pessoas não têm temperamento difícil? Olha só a vida como é boa. Mas ele é tão bom, Pois é, não né? tem Não isso. pendura as escovas de dente junto. Pois é, então essa visão, às vezes de dentro da família, né, tentando preservar, né, uma visão de dentro da família que não sabe exatamente o que está acontecendo, talvez não seja o melhor caminho. Depende muito da família, depende do Uhum. conselho, mas geralmente pessoas próximas que sabem exatamente o que está acontecendo e que são próximas por amizade, mas não por laços de família, conseguem dar um suporte Hum. mais objetivo, né, mais equidistante. Tira aquela questão emocional, mas vai acabar a família, mas olha, tem o pai, a mãe, as crianças, o que vai ser das crianças? Quem sabe da situação e está de fora não tem tanto essa visão. Vai querer ajudar quem é o amigo, quem é a pessoa próxima ali. Porque afinal de contas, a família não é porque o casal separa que a família acaba. A Não. família continua existindo, os filhos continuam sendo filhos desse casal e pronto, acabou. Que não é mais casal, mas continuam sendo pai e mãe, né? Pois é. Quando se rompe a conjugalidade, não necessariamente vai se romper, e via de regra não se rompe a parentalidade. Ele continua sendo pai, ela continua sendo mãe. Estão vivos? Continua sendo pai, continua sendo mãe. Então, continua a família. O que se rompeu foi o vínculo da conjugalidade. Não são mais cônjuges, né? Mas a Uhum. família persiste e cada um na sua formatação. Às vezes a mãe vai casar novamente ou não, o pai também ou não, mas aquele núcleo, ele permanece. Tá certo, muito bom. Doutor Daniel, em uma palavra, uma emoção para a Elisângela reconstruir. Para ela reconstruir uma emoção boa, né? Algo que ela possa direcionar ali o olhar dela, coragem. Porque é necessário coragem para passar por uma situação dessas e superar. É isso aí, então. Obrigada Muito pela obrigado. sua presença no nosso programa extremamente esclarecedor. Muito obrigado, Muito Iraci. obrigada. Obrigado. Muita paz. Elisângela, após toda essa conversa que nós tivemos com o Dr. Daniel, que foi extremamente esclarecedor sobre todas as questões, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: quando a criatura controlada sente seu espaço íntimo invadido, sendo ocupado cada vez mais pelo controlador, aos poucos vai se sentindo sufocada. Sua palavra passa a ser coibida, como se sua voz não mais tivesse som, senão apenas para concordar. A criatura vai perdendo o brilho da vida. E entre a insegurança, o medo, os momentos de raiva por não ter voz a manifestar-se mais, vem a desenvolver a depressão. Basta! É preciso ser livre e soltar a voz nas escolhas perante as posições que a vida clama. Realmente, quando a gente convive com uma pessoa controladora que age fazendo inúmeras manipulações nas situações da vida da gente, a gente, quando percebe, não pode se frear, mas tem sim, com muito cuidado, muita delicadeza, tomar uma atitude. Aprender a dizer não. Aprender a não se permitir mais ser manipulado pelo outro. Porque quando o outro manipula a nós, demonstra a sua falta de amor. E
demonstra o seu profundo egoísmo. A falta de amor nos conduz ao sofrimento. A manipulação, ela é extremamente lesiva à nossa vida, porque ela rompe barreiras que nós temos que nos protegem, e ela passa a nos violentar psicoemocionalmente. Então, é muito importante nós nos posicionarmos nas relações e não nos permitirmos sermos manipulados. Você precisa ter coragem e fazer a sua vida, da sua vida, uma vida livre e autêntica. Seja, faça. E com certeza as forças do universo se moverão para fortalecê-la. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp, nos contando qual a sua dificuldade, qual o seu conflito, qual a sua dor, qual o seu maior desafio. Pelo número 21 967 57 3999. E olha, quem sabe no próximo programa, às 19 horas, aqui no sábado, na TV Mundo Maior, nós estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita alegria, muita paz, muita luz, deixamos aqui um beijinho super carinhoso. Muita paz e até lá.